Fala pessoal, beleza? Primeiro vídeo de Grasshopper agora do canal, né galera? E nesse vídeo, galera, a gente vai fazer essa ponte aqui do Bjark Ingels Group. E se vocês derem uma olhada aqui nos detalhes dessa ponte, galera, vocês vão ver que ela faz um giro de 90 graus. Você tem um retângulo aqui, esse retângulo gira 90 graus até aqui. E nesse meio tem a transição que faz esse giro aqui. Beleza então, galera, vamos começar aqui que a gente precisa primeiro de um retângulo. E agora a gente precisa dar o valor de x e de y desse retângulo e o plano em que esse retângulo vai ser desenhado. No caso aqui, colocar valor de 0 até 10, copiar esse valor, beleza. Então, ok. Agora o que a gente precisa é mudar o plano, né, de referência, então vamos colocar no plano YZ, que é esse plano aqui. Agora a gente precisa rotacionar esse plano, né, para fazer a parte final da ponte. Então vamos dar um rotate. Ok. Percebam agora que ele rodou aqui nesse plano XY aqui. E o que a gente quer, na verdade, para fazer a ponte é rodar nesse plano YZ. Então o que a gente vai fazer é criar um plano aqui de origem, né? Então vou fazer um plane orange. Esse componente aqui basicamente pega um ponto de origem e um plano de base para criar um plano. Então o nosso plano de base vai ser o plano YZ. E o nosso plano de origem, no caso, vai ser o centro de gravidade desse retângulo aqui, que a gente consegue obter ele com o componente de área. Você vem cá, conecta aqui e ele te dá o centroide desse retângulo. Beleza, agora a gente já tem o plano aqui, a gente vai colocar o plano no input e ele vai rotacionar aqui. Por default aqui, galera, tá em radianos. Eu gosto de colocar, no caso, o ângulo de rotação. No caso, eu gosto de colocar em graus, que eu acho melhor. Então, um slider de 0 até 90 graus, que é o total, né, de rotação. Beleza, e a gente coloca aqui 90 graus. Não esqueça de colocar aqui, ó, graus, porque por default vem radianos. Beleza? Ok, agora a gente tem que mover, né, esse retângulo para até o ponto final da nossa ponte. Então vamos mover. Ele pede um vetor de movimento. A gente vai pegar o vetor x. Vetor x, que é esse eixo aqui. Vamos colocar de 0 até 20. Agora vocês podem ver que está movendo no eixo x. Beleza. Agora, galera, a gente vou ocultar aqui umas coisas, né, para ficar mais fácil de visualizar. Beleza, a gente já tem o nosso retângulo final e o retângulo inicial da ponte. O que a gente precisa fazer agora, galera, é uma forma de obter um ponto aqui no meio para a gente fazer depois, posteriormente, aquela transição, né, da ponte, aquele efeito de curva da ponte, né? Então a gente vai fazer da seguinte maneira, a gente vai basicamente dividir, né, essa ponte em 3 partes, né? De forma que eu vou pegar um ponto aqui do centro de gravidade dessa curva, vou achar o ponto intermediário deles, vou traçar uma linha aqui e eu vou usar um componente que vai me dar qualquer valor dentro dessa linha, um ponto, né? Qualquer ponto dentro dessas duas linhas. Aí a partir desse ponto, né, que vai dar tipo um efeito sanfona aqui, que eu vou poder colocar esse ponto como centro desse retângulo aqui, né, uma cópia desse retângulo, uma cópia desse aqui para cá,
E aqui eu vou fazer a nossa transição de uma curva para outra. Beleza? Ok. Então vamos lá. Então primeiro a gente precisa encontrar o ponto intermediário aqui. A gente vai utilizar o componente de área aqui novamente para pegar o centroide aqui. Aí já tem o outro aqui, centroide, mas a gente quer levar ele lá para frente, então ponto. Levar ele para cá para ficar mais organizado. Vamos colocar o ponto intermediário, né? Esse pontualmente aqui ele encontra uma média, galera, entre valores, mas ele serve em pontos também, porque ele vai basicamente entender o ponto como valores numéricos e achar a média entre esses valores numéricos que vai dar o ponto aqui do meio. Beleza? Pronto. Agora com isso a gente vai traçar as nossas linhas, né, para encontrar posteriormente os pontos. Ok. Beleza. Agora aqui a gente vai usar um componente que vai nos dar qualquer ponto dentro dessa linha. Chama-se Evaluate Curve. Então, esse componente ele consegue pegar qualquer ponto da linha a partir do domínio da curva. Só que o domínio da curva, galera, ele varia. Então, uma forma da gente deixar ele sempre igual é utilizar um comando aqui que chama Reparameterize. E o que vai acontecer? Esse domínio da curva vai passar a ser um domínio de 0 até 1. Então, basicamente, você precisa de um slider de 0 até 1. E você vai conseguir achar qualquer ponto dentro dessa curva. Aqui, ó, fazendo exatamente o efeito sanfona que eu falei para vocês. Beleza? Ok, agora a gente precisa colocar, né, esses retângulos aqui nesse ponto aqui, esse aqui nesse e esse nesse. Existe um componente muito bom para isso que chama-se Orient. O que esse componente faz? Bom, ele basicamente pede para você uma geometria inicial, o plano dessa geometria inicial e o plano final. Então ele move a geometria que você quer para um plano determinado. Então a gente vai pegar aqui esse ponto, vamos utilizar como o nosso target plane, né, que é o plano final. Por que dá para a gente fazer isso, galera? O que acontece? Aqui no Grasshopper dá para você utilizar pontos como plano, só que ele vai pegar o plano inicial do seu objeto já, você vai dar aqui, e vai simplesmente mover até esse ponto específico, entendeu? Para que você fosse mover para um plano que não fosse o mesmo plano desse objeto, que no nosso caso aqui é o plano YZ, você teria que dar um input de um plano e não de um ponto. Então beleza, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Beleza? E agora a gente vai pegar as nossas geometrias. Então esse aqui neste e este neste. Beleza? Agora a gente precisa do plano inicial e a gente vai usar o centroide como plano inicial. Então aqui, esse aqui, a gente precisa deste aqui. Então vamos lá. Tá errado. Então é este neste aqui. E este neste aqui. Pronto. Agora a gente precisa fazer uma forma, né, de fazer a transição, né, dessa curva para essa curva, né. Beleza, galera. Então existe um componente, né, que a gente vai usar para fazer isso, que é bem útil para fazer isso, que chama-se Twin Curves. Então, o que esse componente faz? Ele te pede duas curvas, né, que no nosso caso aqui vão ser os nossos retângulos, A e B, a gente pode conectar aqui.
e ele te pede uma lista de valores em que ele vai encontrar as curvas de transição entre essas duas curvas aqui, ou no caso nosso, esses dois retângulos. No caso aqui está meio e é por isso que a gente está achando esse retângulo exatamente aqui no meio. Como a gente quer fazer uma transição bem suave, no caso aqui ele entende meio como metade porque o domínio está de 0 até 1, a gente tem que fazer uma lista numérica de valores de 0 até 1. E para isso a gente vai usar o componente que se chama range. Aí você pode pegar aqui, conectar. Aqui no range ele vai te pedir o número de steps que você vai ter de 0 até 1, que é o número de passos de 0 até 1. Então a gente pode aumentar aqui o número de passos para ficar com mais curvas aqui. Beleza? Bom, agora, como vocês podem ver, a gente pode só replicar esse processo aqui, desses componentes aqui, nesses demais aqui, para fazer o restante da nossa estrutura da ponte. Então a gente pode vir cá, copiar. Pronto, vamos achar agora as curvas, né? Então essa curva aqui, com esta curva aqui. Não, na verdade vai ser com esta curva aqui. E esta curva aqui, com essa curva aqui. Então tá pronto. Aí, basicamente, a nossa estrutura básica da nossa ponte. A gente pode mexer um pouco para deixar mais parecido com o que a gente tem lá. A gente pode apagar o restante aqui da visualização, né, galera, para facilitar a visualização só das curvas. E agora aqui, só para finalizar, eu vou juntar todas numa lista, que na próxima aula eu vou ensinar a fazer o restante da estrutura da ponte, para isso aqui ficar mais palpável, né? Porque por enquanto só tem curvas e a gente precisa fazer a parte da estrutura. Mas vamos juntar só essa lista, e para fazer isso a gente vai usar um componente chamado merge. O que esse componente faz basicamente é juntar um determinado número de listas. Você pode vir cá e aumentar a quantidade de inputs que você vai dar. Então você pega 3 listas e você vai conseguir organizá-las na ordem aqui. Que você conecta a primeira no 1, a segunda no 2 e assim consecutivamente. E ele vai juntar nessa ordem. Beleza, galera? Então, por essa aula vai ser só isso. Vai ter a aula 2, mostrando como fazer o restante dessa ponte. Se você gostou do vídeo, dê like, compartilhe, comenta aí nos comentários se você tiver alguma dúvida e falou!